Gilles Deleuze a dobra. Razão suficiente. O predicado não é um atributo. Os predicados nunca são atributos. São salvo no caso das formas infinitas ou primeiras cuidades. E mesmo nesse caso são, sobretudo, condições de possibilidade da noção de Deus. São não relações que condicionarão toda relação possível. Em todos os outros casos, o predicado é apenas relação ou acontecimento. As próprias relações são espécies de acontecimento. E desde a antiguidade, os problemas da matemática definem-se por acontecimentos que atingem as figuras. Os acontecimentos, por sua vez, são espécies de relações. São relações com a existência e com o tempo. Aqui, falando predicado, no português até rima com pecado, né? Então, o pecado não é algo inerente ao pecador. O pecado pode ser algo da má índole da pessoa, isso é que é o mal. Mas muitas vezes não é. Muitas vezes é um acontecimento da pessoa ter certa inclinação. Apesar de a Bíblia não aceitar tudo, né, tem de haver essa distinção na hora de se fazer o julgamento e fazer algumas distinções que mais na frente nós ainda proporemos, né? Mas é por aqui que se começa, quando o Papa Francisco falou dos homossexuais, o homossexualismo é um pecado, ele falou, não, isso é uma visão da igreja. É um acontecimento. Pode ser uma maneira de exibicionista da pessoa, muitas vezes, e tem uns que são manipular os outros, mas em geral não. Ainda mais nesses tempos, né, de defesa, né, a pessoa manipular uma situação valendo-se de uma condição que ele tenha, né, de uma condição de um acontecimento que ele tenha. E é uma má índole, mas muitas vezes não é. É algo que aconteceu e as pessoas têm de aceitar. O que está incluído na noção como sujeito é sempre um acontecimento marcado por um verbo, uma relação marcada por uma preposição. Escrevo, vou à Alemanha, atravesso o Rubicão. Se as coisas falassem, diriam como ouro, por exemplo, resisto à copela e à água forte. É muito curioso ter-se podido pensar que a inclusão unilateral acarretava a redução da preposição a um juízo de atribuição. A atribuição é, ao contrário, o que Arnaud opõe a Leibniz para criticar a inclusão e salvar a concepção cartesiana da substância. Sou pensante, sou uma coisa que pensa. O atributo expressa uma qualidade, designa uma essência. Ora, Leibniz recusa-se tanto a definir o predicado por uma qualidade, quanto a definir o sujeito existente, sub-ratione possibilitar, como uma essência. O sujeito define-se pela sua unidade e o predicado define-se como um verbo que expressa uma ação ou uma paixão. Leibniz conhece bem o esquema de atribuição sujeito, cópula, atributo. Estou escrevendo, estou viajando. Mas esse esquema de gramática geral
Caro Arnaud implica uma concepção da afirmação e uma teoria da distinção que de forma alguma favorece a inclusão. A inclusão leibniziana repousa num esquema sujeito-verbo-complemento que resiste desde a antiguidade ao esquema de atribuição. Uma gramática barroca na qual o predicado, antes de tudo relação, e um acontecimento, não atributo. Quando Leibniz se serve do modelo atributivo, ele o faz do ponto de vista de uma lógica clássica do gênero e das espécies, de acordo com as exigências apenas nominais. Ele não se serve desse modelo para assentar a inclusão. A predicação não é uma atribuição. O predicado é a execução da viagem. Um ato, um movimento, uma mudança, não um estado de estar em viagem. O predicado é a própria preposição. E assim como não posso reduzir viajo e estou viajando, não posso também reduzir pense e estou pensando. Não sendo o pensamento um atributo constante, mas um predicado entendido como passagem incessante de um pensamento a outro. Maneiras e fundos. Estabelecer o predicado como verbo e firmar o verbo como irredutível a cópia e ao atributo é propriamente esta a base da concepção leibniziana de acontecimento. Agora vamos ver a questão da graça. Incompossibilidade, individualidade, liberdade. Adão pecou. Mas a proposição contrária, Adão não pecou, não é impossível ou contraditória. Isso é próprio das proposições da existência. Mas é preciso compreender onde está o problema entre as duas contrárias. Adão pecador e Adão não pecador. Há certamente uma relação de contradição. Em troca, é preciso que aí se junte outro tipo de correlação para explicar que Adão não pecador não é contraditório em si. Essa outra correlação não é estabelecida entre um Adão e o outro, mas entre Adão não pecador e o mundo em que Adão pecou. Seguramente, uma vez que o mundo no qual Adão pecou está incluído em Adão, volta-se a cair em contradição. Mas ele também está incluído numa infinidade de outras mônadas. É nesse sentido que deve existir aí uma relação de exclusão original entre Adão não pecador e o mundo que Adão pecou. Adão não pecador incluiria um outro mundo. Aqui nós vemos, essa proposição. O Adão não pecador, segundo a Bíblia, ele não vai discorrer isso, mas seria Cristo, que resolve essa contradição. Cristo resolveu, ele não aborda isso aqui. Entre os dois mundos, esse outro mundo é o mundo que Cristo vai trazendo. Há uma relação que não é de contradição, embora haja contradição local entre o sujeito que os compõe, tomados 2 a 2. É uma vice-dicção, não uma contradição. A ideia de Deus escolher entre a infinidade de mundos possíveis é bastante corrente, encontrando-se notadamente em Malebranche. Mas é próprio de Leibniz invocar uma relação profunda original entre mundos possíveis. Aqui a graça maior
tornar uma coisa... O pecado seria uma incompatibilidade, né? Uma incompossibilidade, é uma incompatibilidade que torna a vida impossível, e a graça seria esse mundos que Deus propõe, né? São vários mundos. Cristo fala de novo, ele fala, na casa de meu pai há várias moradas. Que sentido que ele quis dizer isso, não se sabe, né? Então, mesmo alguns que podem ser vistos como pecadores notórios, mas no seu coração tem um outro mundo que nós não conhecemos, e esse outro mundo é que Deus vai escolher, né? Deus escolhe, né, os mundos, e Ele procura o melhor mundo. E dentro do mundo que cada um é, Deus vai escolher o melhor, assim. Agora, se o melhor, o pior seu for maior que o que há de melhor dentro de você, né? Dentro da visão de Deus, e Deus existe em todos os mundos possíveis, como Leibniz diz, né? Então essa é a graça, e a graça é essa participação da vida de Deus, né? O pecado também seria esse lado, muitas vezes, desconhecido. E o pecado não, a graça, né, seria o desvelamento de cotidiano, diário, né, desse lado desconhecido de um mundo de Deus, né, melhor, que sempre nos propõe, né? E Deus pode tudo, pode ser vários mundos, né? Então aí está a graça maior. E isso nos traz a alegria. Na casa do meu pai há várias moradas. Essa é a graça maior que nos tranquiliza, faz ficar tranquilo e faz ficar alegres, né? Mas temos de buscar, né? Leibniz vai dizer lá, graça fala sobre a clareza de sua graça, né? Tem algumas orações sobre a luz de sua graça, tem várias orações que falam isso, né? E lá ele vai falar isso, né? De um lado sombrio que tem, mas é um lado desconhecido. A partir do momento que você conhece e você se decide por uma coisa que é boa, você vai progredindo, né? Enquanto isso, não. Enquanto isso aí não é pecado, você está se procurando, né? E procurando esse mundo. Se for de coração, Deus vai ter um mundo dele para você, né? Que ele pode tudo. Essa é a graça maior. Boa tarde. Quase. 5 horas, quase. Uai, mas essa gravação é quanto tempo? Vai acabar agora, só vou cantar. Por isso que eu não posso, se eu for ficar revendo, e assim, eu revi umas duas. Hã? O que é isso aí? Para colocar. Não? Esse negócio. Besteira. Besteira. Ah, esse é o timbotezinho. Ah, daqui a pouco eu já vou pro caminhão. Você vai caminhar, né?